Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 3, a salvação nas religiões antigas. E hoje nós vamos ver a questão da visão islâmica, né? A doutrina do islamismo, né, ou a visão muçulmana também chamada, que é uma contraparte de islamismo também, muçulmano, islã, eles são, vamos dizer assim, termos intercambiáveis. Ah, ela, ela vai ser vista com mais detalhes a partir do nono ano, na verdade. Mas aí você vai já poder, a gente já vai ter uma breve introdução acerca disso agora, tá bom? E a fé islâmica, né, vamos colocar assim, ela surge no século 6 depois de Cristo, né? Em 570 depois de Cristo, então deixa eu ver, 570 basicamente seria isso, 6 depois de Cristo. Ah, Perdoe minha matemática. E ele nasce por volta de 570 depois de Cristo, né, na cidade de Meca. Ele vive na cidade de Meca e era uma cidade politeísta, tá? Havia uma grande mistura de crenças em volta da Caaba, que era uma estrutura em forma de cubo que existia nessa cidade, que precisava ter sido construída por Abraão, e as pessoas de várias religiões iam para ali. Era uma cidade extremamente, né, meio que politeísta, mas também tinha alguns elementos de sincretismo nessa cidade. Tá? E Maomé, como um comerciante árabe, ele vai crescer nesse meio, ele vai lidar com cristãos, ele vai lidar com judeus, ele vai lidar com pessoas pagãs, né? Com árabes que são pagãos, com pessoas que seguem uma religião chamada zoroatrismo também. E com 40 anos de idade, mais ou menos, Maomé ele vai afirmar ter recebido revelações do anjo Gabriel, e ele vai colocar essas revelações, ele vai falar essas revelações vão ser redigidas depois, né? Vão ser colocadas como recitações, porque o anjo manda ele recitar essas palavras, né? Que são consideradas palavras de Allah, que seria no caso Deus, né? O Allah, como também se chama, a gente chama aqui, que Allah é uma palavra mais genérica para Deus, né? Vamos dizer assim. É equivalente quase que Deus, né? E ele deveria, como o último profeta de Alá, o maior profeta de Alá, recuperar a religião verdadeira, pura, que tinha sido corrompida, tinha sido perdida e corrompida pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então, Maomé, muito daquilo que Maomé vai falar existe, né? São histórias bíblicas também, do Antigo e do Novo Testamento, só que ele vai modificar, né? Ele vai colocar como, na verdade, na visão dele, ele vai colocar como se fosse uma restauração verdadeira, que as histórias bíblicas que nós tínhamos, que nós temos na Bíblia, foram corrompidas, vamos dizer assim, né? São histórias corrompidas, né? Foram histórias verdadeiras, mas que se corromperam. A versão que nós temos é corrompida, e a versão verdadeira viria através dele, né? E essa revelação, esses ensinamentos que ele vai também trazer, que são considerados palavras inspiradas por Allah, né, palavras que vêm de Allah, na verdade, né, está só, vai ser chamado de Corão. Corão, que dá ideia, ou também chamado de Alcorão, mas na verdade Al-Corão, Al é um artigo definido árabe. Tá? O nome é Corão, Corão, mas aí quando as pessoas, principalmente os portugueses, ouviam os islâmicos, invasores islâmicos falando Al-Corão, tá? Al-Corão, eles viam muito rápido, então eles adaptaram, né? Ficou na nossa língua ao Corão, mas pode ser chamado também de Corão, que seria mais correto. Vai se tornar o livro sagrado dos muçulmanos. Muçulmanos é um outro termo para islâmicos, né? E islâmicos vem de Islã, que significa a palavra submissão, tá? E o muçulmano é aquele que se submete à doutrina propagada no Corão, a doutrina que vem de Maomé, vamos dizer assim. E o islamismo ele possui certa semelhança com o judaísmo e o cristianismo, porque ele vai utilizar também das mesmas histórias com adaptações, né, com modificações, né, porque ele vai considerar a fé judaica, a fé cristã como corrompida. Okay? O muçulmano ele vai afirmar isso. Ainda que ele vá ter, digamos assim, eles até conhecem várias histórias bíblicas, mas eles pensam que a história verdadeira, como foi escrita, está no Corão, tá? Como está registrada. Na doutrina, os muçulmanos afirmam que há um só Deus, Allah, que é criador de tudo, uma unidade absoluta, né? Então, na visão islâmica, não há a questão da triunidade de Deus, da trindade, tá?
Pai, Filho e Espírito Santo, o muçulmano não crê nisso. O muçulmano também não crê que Jesus é o Filho de Deus, Messias, Filho de Deus. Ele pensa apenas que Jesus é um profeta, um grande profeta até, mas não é maior do que Maomé, tá? Que ele chama de Mohammed. E Jesus ele tem um certo destaque, os muçulmanos até afirmam que ele nasceu de uma virgem, né, da Virgem Maria, só que eles não pensam que Jesus é o Filho de Deus, porque na concepção deles, quando se fala Filho de Deus, eles têm a visão que é como se Deus tivesse coabitado com Maria, né, tivesse tido relações com Maria, quando na verdade não é esse o sentido. Quando você pega o Novo Testamento, você vê que não é essa a visão que o Novo Testamento coloca, né? Na verdade, a Maria ela concebe Jesus pelo poder de Deus, pela uma ação sobrenatural de Deus, né? Pelo poder de Deus no seu ventre, mas não há uma questão de relação sexual, alguma coisa desse tipo, né? Quando o cristianismo até considera isso uma blasfêmia. Mas essa é uma certa visão que eles têm, né? E essa ideia de Deus ter filho, essa questão para eles de trindade, triunidade, soa como se fosse algo pagão, né? E a salvação na doutrina islâmica, né, para você, vamos dizer assim, estar nos paraísos e tudo, você precisa obedecer, você precisa se submeter à doutrina islâmica, você precisa, basicamente, tá? A grosso modo, tem outras questões envolvidas, eu estou resumindo bem isso aí. Você tem que se submeter ao Corão, você tem que aceitar Maomé como último profeta de Alá, aceitar os seus ensinamentos, que estão no Corão, tá? Ainda que as outras coisas que Maomé falou que não estão no Corão são registradas como tradições importantes para os muçulmanos, mas eles pensam na questão do Corão realmente, né? Aquilo que está escrito, né, no Corão. E assim, quando você faz isso, você leva uma vida justa, correta, né? Segundo a vontade de Allah, você vai ter o seu paraíso, vamos dizer assim. A fé cristã é um pouco diferente. A fé cristã ela afirma que nós não conseguimos conquistar o paraíso com as nossas obras. Na verdade, Jesus ele veio e conquistou, vamos dizer assim, né? Reconquistou. Na verdade, ele trouxe para nós a salvação, né? Nós devemos receber isso pela fé, mas é algo que Jesus fez e não é nós que fazemos, não é algo que nós conquistamos. A salvação ela não é algo que você conquista. A salvação na fé cristã é algo que você recebe. É diferente. Você não faz alguma coisa para ser salvo. Você crê que Jesus fez por você. Na visão de muçulmana não é assim. Assim também como não é na visão budista, né? Porque a visão budista tem outros conceitos, outros pensamentos, outra visão. A visão muçulmana pensa em paraíso, pensa né, em vida eterna e tudo mais. Mas na visão muçulmana também não existe essa questão assim, ainda que ela fale, o Corão fala muito acerca do amor de Allah, né? Mas na visão islâmica você não tem muito essa ideia de um relacionamento com Deus, né? Você não tem essa questão de você se relacionar com Deus, de você orar para Deus como se fosse seu pai, essa ideia assim, né? Você não tem muito essa questão de filiação. Você tem a questão de obediência, você tem que obedecer. Mas você não tem muito essa questão de se relacionar, porque Deus, Allah, na visão deles, é extremamente transcendente, está acima de tudo, né? Então, Deus não se relaciona diretamente com os seres humanos, na visão islâmica. Na visão cristã, Deus se relaciona, e a maior manifestação desse relacionamento é através de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Deus o Filho, né, manifesto na carne. Então, há uma diferença de visões aí. Tá? Então, basicamente, essa é a visão muçulmana. Ok? Eu resumi bastante aqui, né? Questão de idade, questão de espaço, para você captar bem, você pode reassistir esse vídeo. Eu vou colocar um vídeo extra também, de um estudo acerca da visão islâmica, tá bom? Feita por Augusto Nicodemos, que é um teólogo cristão, mas ele pesquisou bastante, né, acerca do islamismo, e ele vai às fontes islâmicas, né? E é muito interessante. Eu tenho também aqui o Corão, não coloquei algumas citações, mas posso colocar em testes, alguma coisa assim. E quando você lê, você vê muita semelhança com alguns ensinamentos cristãos, mas você vê também bastante diferença, em especial aqui. E acerca da pessoa de Jesus, que é central para a fé cristã, no islamismo não. Né?
No islamismo, tanto o judaísmo quanto o cristianismo são corrompidos, né? São doutrinas corrompidas, né? O judaísmo, por exemplo, defende muito a questão de Abraão, Isaac, Jacó, e de Deus ser o Deus de aliança com eles. Mas os islâmicos, os muçulmanos, vão dizer que, na verdade, não foi Jacó ou não foi Isaac que Abraão levou, né, para ser sacrificado, mas foi Ismael, que era o irmão mais velho, que deu origem aos povos árabes. Então eles vão modificar algumas coisas, né? Vão pensar de outra forma, ok? Isso foi um resumo básico, mas assista outro vídeo também que eu vou colocar para você ter mais informações. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.